Pessoal, já estamos de volta no nosso terceiro e, infelizmente, último bloco, porque se deixar aqui, o papo vai longe. Conversando hoje com Gilberto Walter, empresário da Triama Norte e, como disse no intervalo, ainda ocupou essa mente já tão ocupada com um outro investimento que eu sinceramente, poucas pessoas eu já tinha ouvido falar que tinham investido nessa área. Gilberto investiu na área de cemitério. Construiu e está aí há pouco mais de 2 anos funcionando o Parque dos Montes. De onde surgiu essa ideia? Denis, isso foi em 98, mais ou menos. De novo, na Papaula, que todo mundo, quando a gente sai de Montes Claros e está em alguma cidade, sempre pergunta, e a Papaula? Como é que é a Papaula? Eu estava com um amigo, João Rosa, que é concessionário, foi concessionário Master na cidade de Uberlândia, ele veio me chamar para montar um cemitério. E eu achei que era brincadeira, certo? Conversamos bastante na empresa, depois falou, nós vamos na Papaula e encontramos na Papaula. Chegamos na Papaula e ele começou a fazer conta, e mostrando, certo? Na época, o Jair Ataíde era prefeito de Montes Claros, eu naquela época não tinha condição financeira e nem acreditei no negócio dele. Mas ele fez muita conta para mim, eu guardei aquele papel e sempre numa viagem eu ia no cemitério, comecei a pesquisar aquela coisa toda. Até que depois começou aí na imprensa, vocês da imprensa, divulgar a carência de Montes Claros, de um cemitério em Montes Claros, e essa carência não é só de Montes Claros. Na minha percepção, 70% das cidades brasileiras estão deficitárias nessa área e teve a licitação. Eu participei da licitação, nós ganhamos a licitação e construímos o cemitério Parque dos Montes, que para mim foi uma forma de retribuir a Montes Claros o que Montes Claros deu para a nossa família. Mas é um negócio muito interessante. E com todo respeito, a gente tem que ter um equilíbrio aqui. Nós temos 2 certezas da vida. Uma eu falei um pouquinho atrás, que é pagar imposto. E a outra, infelizmente, é a morte. Apesar que eu acho que a morte também dá mais prazer à vida. Que se nós não fôssemos finito, a vida seria um pouco sem graça, né? Você imagina viver 200, 300 anos aí, já sem conseguir nem andar direito, seria complicado demais. Agora, você resolveu fazer esse empreendimento, mas já com uma visão diferente. Nós temos aí o Cemitério do Bonfim, tem o Jardim da Esperança, né? Algumas comunidades rurais, Nova Esperança tem os cemitérios pequenos, menores lá, mas você já partiu direto para um cemitério-parque, um cemitério com uma visão diferente. Até a gente ouve muito o pessoal comentar, parece um condomínio, deve ser caro, deve ser diferente, deve ser estranho. Por que apostar nessa diferença? Eu visitei vários cemitérios no Brasil, fora do Brasil, e a gente tem que mudar um pouquinho a cultura da morte, tá? Em vários países do mundo, a morte é uma celebração. E é um momento difícil para toda a família que perde um ente querido. Ele é difícil, mas ele não tem que ser triste. E os cemitérios tradicionais, com aqueles mausoléus, aquela coisa toda, é uma coisa um pouco pesada. Um cemitério-parque é mais leve, mais prazeroso, certo? E, inclusive, você já fez uma entrevista lá com alguns com familiares de clientes, e que foram fazer piquenique no cemitério Parque dos Montes. Sim, verdade. A gente tem que ser claro, ele é um cemitério, é um momento de dificuldade, é um momento de despedir de um ente querido, mas isso não tem que ser triste. Então, foi pensando nisso, de quebrar esse tabu. E já pensamos também na frente num crematório. Um crematório, até onde eu conheço, o único que eu sei aqui é em Belo Horizonte. Seria uma construção de um crematório aqui em Montes Claros, seria quase que região norte, nordeste, noroeste, sul da Bahia, seria o único nesse pedaço aqui. Sim, entre Belo Horizonte e Salvador seria o único, tá? E é outra coisa que nós temos que quebrar essa crendice, certo? Há uns anos atrás, aí o Papa, a Igreja Católica está mudando essa tradição de enterrar. Ecologicamente é mais correto, mas ainda é uma barreira. Nós contratamos uma empresa que é a Ecomontes para fazer uma pesquisa para a gente. Essa pesquisa nós vamos receber a semana que vem e numa próxima oportunidade, quem sabe nós vamos comentar sobre essa pesquisa. Nós fizemos a pesquisa sobre o crematório, que já está no nosso projeto, e olhamos também o cemitério PET. Cemitério PET.
Ah, tá, para cachorrinhos, Isso, gatinhos, animais de estimação. Isso. Hoje em dia seria realmente um diferencial, porque a gente percebe pelo crescimento das pet shops, né, a área de veterinária, que muita gente dá muito mais valor a cachorro, a bichinho de estimação, do que até a própria gente. A gente vê que o pessoal se dedica muito e gasta muito para poder manter o seu animalzinho de estimação ali do lado. Sim, nós temos uma pesquisa já mostrando o investimento que as pessoas têm no animal e muitas vezes pessoas que não podem ter filho ou que não querem ter filho, o animal de estimação chega a ter quase que o mesmo tratamento que um filho. Mas só quem é pai sabe diferenciar. Apesar que eu não tenho um cachorro em casa, tá? Mas nunca quero comparar meu filho com um animal de estimação nenhum. E eu acho que ninguém vai querer fazer isso. Cada um no seu lugar. Como foi pensar isso para Montes Claros? Vou te dar uma opinião minha do que eu vejo. Eu estou em Montes Claros desde 2008, eu fui muito bem acolhido aqui, mas percebo que Montes Claros é uma gigantesca cidade pequena, no sentido de que as pessoas são mais conservadoras do que numa capital, por exemplo, como Belo Horizonte. Tratar a morte com uma população mais conservadora é mais difícil, é mais fácil de aceitação? Como é que você vê esse ponto de vista? No meu pensamento, é mais fácil. Você usou a expressão, é uma cidade grande e pequena ao mesmo tempo, mas o Montes Claros tem um coração muito grande. E uma pesquisa que nós fizemos antes da inauguração, por incrível que pareça, principalmente as famílias de classe C e D, não querem deixar problema para os filhos. Então a maioria deles já estão planejando a morada eterna. Sim. Inclusive nós estamos fazendo, você trabalha com a gente, você sabe melhor do que eu às vezes isso, eles estão comprando com antecedência. E é um imóvel que é ad eterno, ele compra e vai passando de geração para geração. É uma propriedade particular dele. É uma propriedade e muitos fazendo como investimento. Se vocês que estão ouvindo quiser ter uma noção do que vai valer um cemitério no futuro ou um jazigo, entra no Google, entra no LX e põe um preço do jazigo. Olha no Rio de Janeiro o que custa um jazigo. Ou seja, ao invés de comprar uma kitnet, um apartamento, uma casa, tem gente comprando um jazigo no cemitério para revender no futuro. Tem sim. Investimento em imóvel. Pensa nisso aí, porque parece brincadeira. Eu estou na rua vendo isso diariamente e realmente a questão é grande. Comparando com a poupança, então, nem se fala, né? Com toda certeza. Quem comprou na inauguração sabe o preço que pagou e sabe o preço que é hoje. Mas uma coisa eu quero deixar claro a todos os seus ouvintes aqui da TV, nós temos um convênio com a Prefeitura de Montes Claros, onde no Parque dos Montes você tem o mesmo preço do que o Cemitério Bonfim. Com toda a diferença, tá? Essa foi um dos quesitos do edital de licitação que nós vencemos. Inclusive a questão dos asilos, dos sepultamentos gratuitos. Sim, para as pessoas carentes nós temos essa obrigação e essa gratidão com Montes Claros. O que a gente, não sei se vocês em casa perceberam, a gente não tem muito aí espalhado pela cidade, outdoor, por exemplo, propagandas e tal. Mas o que seria realmente acho que levar para o bom humor, como a gente está lidando aqui, ou então alguma coisa mais conservadora para não chocar? Como é que seria o perfil do Montes Claros para a gente poder chegar e falar assim: oi, eu vim aqui para te oferecer um plano familiar do cemitério? É difícil, que a morte ainda é um tabu, apesar de ser, como eu disse, uma das únicas certezas que nós temos da vida. Nós tentamos e fazemos, quem for no nosso site, no nosso Facebook, no Instagram, vai ver que tem muitas propagandas que ela levam uma pitada de humor, certo? Mas tem que ter um equilíbrio muito grande. Por exemplo, agora, Carnaval, nós estamos com a matéria, eu tenho que lembrar ela aqui. Eu lembro de... 1 mais 4 igual a 7. Uma dose mais 4 pneu igual a 7 palmos, certo? Para a pessoa se conscientizar que é carnaval, mas que ele tem que saber beber com responsabilidade.
Essa é uma realidade. Se beber não dirija. Isso, beber não dirija, usa algum meio de transporte mais seguro. Se for beber, me chama. Mas realmente tem algumas pegadas bacanas. Recentemente eu vi uma produção de vocês lá falando do horário de verão. Isso. A nota de falecimento do horário de verão encerrado. Também é, de uma certa forma, uma brincadeira, uma coisa mais bem-humorada, mas passando o recado. Sim, apesar de ninguém querer comentar a morte, falar, mas é um assunto muito sério. E quem acompanhou, a maioria acompanhou, gente, em Brumadinho foram 300 vidas ceifadas de uma hora para outra, ninguém preparava. Imagina naquele momento você ainda ter que lidar com comprar um espaço no cemitério, alguma coisa de sentido. Logo depois veio um incidente lá no Ninho do Urubu, 7 vidas de uma hora para outra. Então, por mais que a gente planeja, a morte não tem hora certa. E planejar, eu acho que é o grande diferencial. A gente planeja em estudar, planeja em casar, planeja em comprar uma casa, planeja o nome do nosso filho, planeja tanta coisa. Vamos aprender a planejar isso. A gente compra até uma casa sem saber se vai casar. Verdade. A gente tinha extintor de incêndio no carro sem saber se o carro ia pegar fogo. Mas, de novo, a única certeza da vida é a morte. Viva intensamente, mas planeje seu futuro. É verdade. Com tanta coisa assim, Gilberto, o que você pensa de hoje para frente? Já olhando o Gilberto daqui 10, daqui 20 anos, seguindo nessa trajetória, tem novos planos por aí? Tem como passar essa história toda para o papel? Um livro, quem sabe, um DVD, uma história? Não pensei. Já que nós estamos falando, a única coisa que eu penso é que eu vou morrer. E que eu quero viver intensamente com a minha família, poder curtir esses momentos. Trabalhei bastante, vivo intensamente, mas eu tenho que aprender. Todos nós temos que aprender a viver mais junto à família. Dessa vida, eu estou vendo muito isso lá no Parque dos Montes, não se leva nada. No mesmo espaço de 2 por 1 que enterra um indigente, enterra um milionário. Então se leva daqui a vida bacana que se viveu aqui. Então o que eu penso para o futuro, infelizmente, você pode pensar também, nós vamos morrer. Viva intensamente com a sua família, celebre mais a vida. A questão de pensar que esse dia pode ser o último e vivê-lo bem, é sempre bom para viver até mais, né? Sim. Você se prepara até fisicamente para isso. Certo. E uma das primeiras propagandas nossa foi quem planeja a vida vive mais tranquilamente. Então planeje a sua. E o pior, hoje nós estamos vivendo um mundo muito de estresse, né? De pressão, o desemprego batendo na porta de muita gente. E isso acaba minando exatamente essa visão de futuro. Parece que a gente não vai durar tanto tempo assim. Não, nós vamos durar bastante, gente, pode ter certeza. Daí o fato de você, inclusive, ter puxado o freio, né? Eu não digo que eu puxei o freio, cara, que o estresse, a ansiedade faz a gente produzir, faz a gente viver um pouco mais. Esse é o meu sentimento, cada um na sua, tá? Mas quando a gente tem um sonho, ou quando a gente tem um pesadelo, a gente acorda com vontade de realizar o sonho ou de acabar com o pesadelo. Então, aprendi também que você tem que dormir com um grande sonho ou com um grande pesadelo. Você tem vontade de acordar no dia seguinte e resolver um dos dois. Se eu fosse pedir para mandar uma mensagem final aqui para os nossos telespectadores, o que você teria a dizer para a gente encerrar esse nosso bate-papo bacana de hoje aqui? A vida é muito bacana. E a gente às vezes demora aí a entender a vida e a entender que cada momento deve ser vivido com intensidade. Quando você está trabalhando, trabalhe com intensidade. Aquele momento é o momento mais importante. A pessoa que está do seu lado é a pessoa mais importante. E o instante mais importante é o agora. Então eu acho que é viver intensamente. Um dia a morte vai chegar e não tem mais tempo. Essa fila ela está sempre em andamento. É um tom de brincadeira, mas é verdade. Vive intensamente. Viver é sempre bom. Muito bom. Gilberto, muito obrigado. Obrigado pelo convite, parabéns. Aqui. Foi uma satisfação, tenho certeza que você em casa também gostou desse bate-papo, dessa prosa nossa. E, com certeza, quinta-feira da semana que vem,
tem mais uma história bacana para você que está sempre ligadinho aqui no Proseando Minas Gerais. Um grande abraço para você e até lá. Abraço, Montes Claros.